Olá, queridos, meus queridinhos, saí de casa, quanto tempo, não é verdade? Semana passada eu não gravei o Espaço Saúde porque eu estava completamente sem voz. Achei que fosse uma gripe, mas me parece que foi uma alergia, porque o antialérgico resolveu. Então, certamente foi uma alergia ao pó, primavera, né? Essa época do ano a gente fica meio esquisitinha. Mas agora estou aqui com vocês novamente, trazendo mais um convidado especial que já já vocês vão conhecer. Mas antes eu queria aproveitar e mandar um grande beijo para os meus amigos que assistem na madrugada os reprises do Espaço Saúde. É verdade, porque nem sempre dá para acompanhar a programação original, né? Mas o Paulo II e a Fátima, que são grandes incentivadores dessa apresentadora e têm assistido constantemente, frequentemente o programa, trazendo críticas, sugestões, e é muito legal ter esse feedback, esse retorno de você aí de casa. Tanto é que para incentivar um pouquinho a sua participação no programa, eu consegui uma promoçãozinha, né? Estamos começando com os apoiadores, com patrocinadores, o programa está iniciando e aos pouquinhos a gente vai conquistando apoios importantes para a continuidade dessa atração e também para que possamos ter grande qualidade, né? Afinal de contas, sempre agrega valor o patrocinador ao programa. E então eu consegui uns ingressos do Cine 3, Ferryboat Plaza. E eu vou sortear para você aí de casa. Como é que eu vou sortear esses ingressos? São 3 pares de ingresso que eu vou sortear durante essa semana e no próximo programa eu estarei comunicando os vencedores. Para participar, ou você acessa a fanpage do programa do Espaço Saúde, ou você manda um e-mail para mim. Nesse e-mail que está na telinha, Espaço Saúde 8 Marina, 8 de canal 8 Nossa TV, né? @gmail.com. Aí você manda um e-mail para mim, falando como eu sou linda, maravilhosa, como você está adorando o programa. Mentira. Né? Me conta as passagens do programa, sugestão de pauta. Me conta um pouquinho o que você está achando disso tudo, né? Com carinho, com franqueza. Né? Se tiver alguma sugestão, eu estou super aberta. E deixa ser registrado seu e-mail que eu estarei sorteando no próximo programa. Então, gente, antes de vocês conhecerem minha convidada especial de hoje, eu queria falar um pouquinho sobre a diabetes. A diabetes é uma doença que acomete muita gente. Ano passado, no Brasil, matou cerca de 14 milhões de pessoas. Já é considerado no país uma epidemia, uma doença grave, não é verdade? E muita gente acha que para evitar desenvolver a diabetes, basta parar de comer doces. Não é bem assim, não. Nós precisamos, segundo a Sociedade Brasileira de Diabetes, proporcionar uma qualidade de vida, um equilíbrio nos nossos hábitos de consumo de alimentação e também associar ao exercício físico. É sempre equilíbrio de alimentação e exercício físico. É o segredo de uma saúde, não digo perfeita, mas uma boa saúde. A Sociedade Brasileira de Diabetes preconiza que você deva fazer exercícios físicos 3 vezes por semana por pelo menos meia hora. Isso já é um fator que ajuda a não desenvolver a diabetes. Bom, gente, nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos para conversar com a nossa convidada de hoje. Fica aí, volto logo. Olá, você está no canal 8, Guarujá e Vicente de Carvalho, numa só programação, trazendo para você mais informação e bom entretenimento. Fique com a gente. Paulos Restaurante e Pizzaria. Tradição, qualidade e atendimento em um só lugar. Confira alguns de nossos pratos à la carte. Isca de frango, R$ 28,00. Frango grelhado, R$ 36,00. Picanha moda, R$ 69,00. Salmão grelhado por apenas R$ 64,00.
Em Vicente de Carvalho, na Rua Bahia 55. Telefone 3342-1169. No Guarujá, Rua Washington 627 Centro. Telefone 3384-1437. Paulos Restaurante e Pizzaria. Você sabe o que ele faria se alguém o provocasse xingando, ofendendo, chamando para a briga? Nada. Minha vida vale mais do que qualquer briga ou discussão. No Brasil, centenas de pessoas são mortas por motivos fúteis. Conte até 10. A raiva passa, a vida fica. Paz. Essa é a atitude. Uma campanha do Conselho Nacional do Ministério Público e ENASP. Voltamos a apresentar o Espaço Saúde, meus queridinhos e queridinhas que estavam com saudades de mim. Fala a verdade. Dessa apresentadora que é nada modesta, não é verdade? Bom, gente, eu tenho um grande prazer de apresentar a vocês hoje a minha convidada, que é a Maria Amélia Merende. Ela que é psicóloga. Tudo bom, Maria Amélia? Tudo bem, Marina. Tudo jóia também. A Amélia não é só psicóloga, ela também é perita examinadora de trânsito, é isso? É essa nomenclatura? É isso mesmo, Marina. Antes de começar, já gostaria de agradecer o convite de estar aqui no programa, né? Para falar um pouquinho sobre a área da atividade aí da psicologia, né? Isso mesmo. E a gente vai descobrir um pouquinho como é que como é que atua o psicólogo hoje, né? Porque a gente acha que é só deitar no divã e com um caderninho. É assim? Ainda existe essa figura do psicólogo que deita o paciente no divã e fica atrás com o caderninho anotando? Ainda existe, né? Mas a gente sabe que a psicologia ela foi criando e se desenvolvendo em outras áreas também, né? Como você falou, agora a psicologia já há muito tempo está na área do trânsito, né? Então a gente desenvolve os testes psicotécnicos para aprovar ou reprovar os candidatos que tenham as condições necessárias para poder estar dirigindo, né? Então a gente faz um pouquinho desse trabalho. É super interessante. Quais outras áreas também de atuação que o profissional em psicologia trabalha, Amélia? Então, fora a área do trânsito, na verdade tem uma gama muito grande, né? A gente tem as clínicas de dependentes químicos, a gente tem os centros de associação de moradores, né? Hospitais, consultórios clínicos, então assim, tem uma grande diversidade aí onde o profissional já está atuando. Empresas, né? No setor de RH também. Escolas, fazendo palestras de motivação. Então a gente está trabalhando em vários lugares já. Ainda bem, né? Ainda bem. Ô Amélia, a Amélia também é diretora de uma ONG, de uma organização não governamental chamada Apoená, Instituto Apoená. E o Instituto Apoená funciona aqui no bairro do Santa Rosa, né, em Guarujá. Isso. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre o Instituto. Eu sei que ele já foi fundado há 10 anos e não sei exatamente como é que é a sua área de atuação. Em que atua a ONG Apoená? Então, hoje o Apoená ele faz atendimentos psicológicos, psicopedagógicos, psicomotricidade e de fono, né? Nós estamos esse ano comemorando nossos 10 anos de trabalho aí no município e com o passar do tempo a gente foi crescendo e crescendo o número de pessoas atendidas, né? Lá no Apoená nós fazemos 2 tipos de trabalho. Então nós fazemos os atendimentos psicológicos e os atendimentos, na verdade os atendimentos voluntários e os atendimentos onde as pessoas contribuem por esses atendimentos clínicos. Então, como a gente consegue atender algumas pessoas na área do voluntário, a gente consegue reduzir os nossos valores de sessão. Porém, hoje, algumas pessoas já sabem da qualidade dos profissionais que lá atuam, acabam até mesmo preferindo pagar um valor de sessão real, mesmo também para poder ajudar e fazer esse trabalho social, porque assim, quanto mais pessoas pagantes entram na instituição, mais vagas para voluntários a gente consegue abrir. Né? Então, pela qualidade do trabalho, a gente consegue já ter pessoas pagando valores reais de sessão em qualquer tipo de especialidade para poder realmente fazer esse trabalho social, que é uma das características da ONG. Né? Então, ela nasceu para atender a população de uma maneira geral, nos atendimentos psicológico, fonoaudiológico, psicopedagogia. Isso. Nessas áreas que você me citou. Nessas áreas, isso. Na verdade, o início do Apoená
eram apenas estudantes de psicologia que precisavam concluir o curso, né, na área de psicologia comunitária. E aí eles estudavam em Santos e aqui no Guarujá ficava mais fácil deles estarem fazendo as atividades. Né? Depois eles gostaram tanto de estar atuando nessa área e eles viram que a demanda da população carente era muito grande, né? E hoje, naquela época, 10 anos atrás, já era muito difícil alguém conseguir, de baixa renda, ter condições de pagar um profissional na área da psicologia em especial. Né? E eu acredito que a rede pública não atenda a toda a demanda, não é verdade, Amélia? Infelizmente a rede não suporta, né, atender toda a demanda da população e as ONGs servem exatamente para isso, para dar o suporte para o poder público, para que a população realmente tenha cada vez mais atendimentos, né. Infelizmente lá nós também não conseguimos atender todo mundo que a gente gostaria, mas a gente faz o máximo para que isso aconteça. Né? Quantos profissionais trabalham voluntariamente no Apoinar? Hoje todos os profissionais trabalham voluntário, né? A gente conta com uma equipe de 3 psicólogos, 2 psicopedagogos, uma fonoaudióloga, secretária, uma pessoa que ajuda a gente na contabilidade e mais uma pessoa que ajuda a gente no administrativo. Já é uma equipe grande, equipe legal. Legal. E me diga uma coisa, Amélia, o Instituto abre todos os dias, como é que a pessoa que precisa desses serviços citados pode procurar a organização? Então, o Apoinar funciona de segunda a sábado, né? De segunda a sexta, das 8 ao meio-dia e das 14 às 18. Para a gente começar a dar início aos atendimentos, a gente pede para o pessoal estar ligando lá no Apoinar e estar marcando uma triagem com a nossa secretária Joelma, que é uma graça, ajuda a gente a beça. Que bom. E nessa triagem, na verdade, a gente fala que é uma conversa muito mais rápida, assim. Então é só para a gente pegar a queixa inicial, saber em qual área a gente vai delimitar, né, a pessoa que está precisando, então se é psicologia, se é psicopedagogia, e aí posteriormente são marcados os atendimentos, né? Nessa triagem a gente também já faz todo o histórico social, então quanto que a pessoa pode pagar, se ela se enquadra na lista de voluntário, se ela pode arcar e contribuir para manter a entidade no que precisa aí. Então a gente já dá todas as dicas aí nessa primeira entrevista. Legal. E inicialmente, como é que a pessoa sabe que precisa de um psicólogo? Então, a maioria das pessoas, falando da psicologia em si, vai procurar o psicólogo quando já está no momento de crise alta, né? Assim, quando ou o corpo já está respondendo, que são aquelas doenças que a gente fala que são psicossomáticas, né? Ou provavelmente quando alguma especialidade médica encaminha, né? Então, ou um clínico geral, ou um psiquiatra, mas não necessariamente precisa do encaminhamento para estar procurando o psicólogo. É que a maioria das pessoas deixam sempre, eu sempre posso aguentar mais um pouquinho, sempre eu posso deixar para amanhã, né? Mesmo porque a gente enfrentar os nossos medos é muito difícil, né, Marina? É verdade. Então... E às vezes precisa realmente de um profissional de outra área, justamente um clínico na área médica, para falar, não, agora a minha parte médica já terminou, ou concomitante a essa parte médica, eu preciso que você procure um atendimento psicológico para poder acelerar ou para realmente obter a cura daquele problema, né? Para poder sanar a cura, não é sanar aquele problema, não é verdade? Exatamente, né? Então a parte médica é uma parte importantíssima para as pessoas que às vezes querem chegar ultrapassar o limite, né? Não conseguem perceber quais são os seus limites, então a parte médica consegue dar uma orientada legal aí, né? Embora o Apoinar atenda todas essas outras especialidades, fono, psicopedagogia, eu também atendo a psicologia, primeiro por estar conversando com a Amélia, né? E segundo porque eu acho que há inúmeras curiosidades a respeito da área, né? Principalmente, ainda há, pelo menos algumas pessoas que eu sinto que têm um certo preconceito contra o psicólogo. Porque acha que só quem procura o psicólogo é que tem algum distúrbio mental, ou porque é doidinho, ou porque não está batendo muito bem. Essa é a história, né? Ainda existe esse preconceito? Ainda é assim que as pessoas veem o profissional de psicologia, Amélia? Então, infelizmente, ainda existe um pouquinho sim, né? Há um tempo atrás, há 10 anos, quando a gente começou esse preconceito, era muito maior.
mas a gente ainda encara pessoas que, assim, às vezes até preferem tomar uma medicação para parar com sintomas do que enfrentar o próprio problema necessariamente, né? Então a gente tenta desmistificar um pouquinho esse conceito de que psicólogo é só para doido. Não é doido, gente. Qualquer pessoa que não está dando mais conta do seu limite e das suas emoções pode procurar se conhecer um pouquinho mais para poder trabalhar melhor com esses sentimentos aí. E, de fato, as sessões de psicologia ajudam a sanar esses problemas. Sei por experiência própria. Gente, nós vamos a um rápido intervalo e voltamos já já com esse bate-papo gostoso com a Amélia. Fica aí, volto logo. Olá, você está no canal 8, Guarujá e Vicente de Carvalho, numa só programação, trazendo para você mais informação e bom entretenimento. Fique com a gente. Paulos Restaurante e Pizzaria. Tradição, qualidade e atendimento em um só lugar. Confira alguns de nossos pratos à la carte. Isca de frango, R$ 28,00. Frango grelhado, R$ 36,00. Picanha moda, R$ 69,00. Salmão grelhado por apenas R$ 64,00. Em Vicente de Carvalho, na Rua Bahia 55. Telefone 3342-1169. No Guarujá, Rua Washington 627 Centro. Telefone 3384-1437. Paulos Restaurante e Pizzaria. Você sabe o que ele faria se alguém o provocasse xingando, ofendendo, chamando para a briga? Nada. Minha vida vale mais do que qualquer briga ou discussão. No Brasil, centenas de pessoas são mortas por motivos fúteis. Conte até 10. A raiva passa, a vida fica. Paz. Essa é a atitude. Uma campanha do Conselho Nacional do Ministério Público e ENASP. Olá, meus queridinhos, você está assistindo o Espaço Saúde. E hoje conversando com a profissional psicóloga, Maria Amélia Merende. Ela também é diretora de uma organização não governamental chamada Apoená, com atuação há 10 anos aqui no município do Guarujá e hoje atendendo no bairro do Santa Rosa. Amélia, nós estávamos falando sobre o preconceito, né, que ainda existe, infelizmente, com o profissional de psicologia. Não com o profissional, mas com o ato da psicologia, né? Ah, eu só vou procurar o psicólogo se eu realmente não estiver me sentindo bem, assim, se estiver meio doidinho, estiver tendo alucinações, e não é nada disso, não é verdade? É uma questão também comportamental, né? Quando a pessoa não se sente bem e sente que a medicação também está atuando, mas não está a fim de ficar só na medicação, pode procurar o Apoená e procurar o psicólogo. Em que tipo de situações você acha interessante que a pessoa procure diretamente o psicólogo? Então, na verdade, assim, os casos, nós atendemos os mesmos tipos de patologia que as especialidades médicas, mas nós atuamos de forma diferente, né? Então, em qualquer caso que a pessoa não esteja jamais se sentindo bem, num estado de sofrimento muito grande, tristeza, aquela famosa que todo mundo fala que é depressão, mas às vezes não é depressão, é um humor um pouco instável, né? Dificuldade de relacionamento, timidez. Então, essas especialidades, dificuldade de aprendizagem também, que às vezes mexe um pouquinho, eu não consigo aprender, eu não quero me expor, eu não quero enfrentar as coisas que eu tenho que fazer aí pelo mundo afora. Então, todas as especialidades a gente consegue procurar de imediato, assim, né? A gente fala que a parte médica, a medicação em si, ela vai cuidar do sintoma, né? E o psicólogo vai procurar a causa de tudo isso, né? Então, a gente precisa entender um pouquinho por que as coisas começaram a acontecer, ou entender desde quando, colocar isso para fora, elaborar, para conseguir ir mantendo o centro, né? Equilibrando um pouquinho aí o nosso emocional para manter a qualidade de vida, né? É verdade, o ideal é esse, né? Exatamente. A busca maior do ser humano é esse equilíbrio na sua vida, ter uma qualidade de vida, ter uma harmonização na sua vida. E, às vezes, a falta de estar exatamente em nós mesmos, né? Em lidar com os nossos próprios
problemas ou dificuldades, enfim. Então, eu acho que é bastante interessante essa área. Amélia, adultos e crianças podem ser tratados por psicólogos? O Apoená atende todas as faixas etárias? Como é que é? Pela psicologia, desde criancinha, a partir dos 6 anos de idade, até idosos, nós conseguimos fazer todo tipo de atendimento, né? O Apoená em si tem um trabalho com crianças menores na área da psicomotricidade, na questão da pedagogia, da psicopedagogia, e nós atendemos todos os públicos-alvos, assim. Então, independente da patologia, a gente nessa triagem, se é uma especialidade muito acentuada, a gente manda para os órgãos devidos, né? Por exemplo, se é um autista que a gente vê que a gente não tem condição, a gente manda para a instituição do município que atende essa população. Mas o Apoená faz essa triagem e encaminha também para os serviços devidos, né? Eu queria voltar um pouquinho ao seu trabalho de perita. Né? Eu achei tão interessante, porque é uma área de atuação do profissional psicólogo que eu acho que pouca gente conhece. Por que precisa ser um psicólogo para executar esse serviço de perito examinador de trânsito? Então, para você tirar a sua carteira de habilitação ou estar renovando, você obrigatoriamente precisa fazer 2 exames, né? O exame médico e o exame psicológico, psicotécnico, que a gente fala, né? Essa é a parte que eu trabalho, que eu atuo. Na verdade, para você realizar o exame psicotécnico, você vai estar verificando como estão as emoções daquele indivíduo e se ele tem condições no trânsito de estar desenvolvendo essa atividade, assim, tranquilamente, né? Então, lá quando a gente vai tirar a carteira de motorista, nós fazemos 3 tipos de exame. Nós fazemos um exame de raciocínio lógico, que é para verificar o raciocínio da pessoa, se está de acordo com a idade, com a escolaridade. Nós fazemos um outro teste que é de atenção e concentração, que é o que a gente precisa muito no trânsito, né? Pessoal, vamos ter bastante atenção para não bater em ninguém, né? E a gente faz um terceiro teste que hoje é o palográfico, onde a gente verifica um pouquinho da personalidade da pessoa. Então, assim, para você dirigir, as pessoas às vezes não entendem um pouquinho, mas a gente precisa ter um pouquinho de agressividade, um pouquinho de impulsividade, porque senão eu não consigo ultrapassar um caminhão, eu não consigo, né, ter a força de vontade, senão eu vou ficar lá a estrada inteira atrás do caminhão, eu não vou chegar nunca. Ou então chegar a dirigir na velocidade mínima permitida, né, então as pessoas precisam estar dentro do que é aceitável, dentro da média para poder ter a habilidade para tirar a carteira de habilitação ou renovar, né. Entendi. Bacana, né? E voltando também um pouquinho ao princípio da nossa entrevista, que eu te perguntei a respeito do divã, da técnica do divã, a psicologia, ela tem várias técnicas, existem várias linhas, né, de atuação. Exatamente. Isso se aprende na faculdade? Isso se aprende na faculdade, a gente aprende todas as linhas da psicologia, então a gente tem a psicanálise, a psicologia comportamental, que cuida muito de pânico, de pessoas que estão hospitalizadas, né? E tem a minha psicologia, que é um pouco diferente, que ainda não está muito visada aí, que é a psicologia existencial, né? E é a psicologia... Eu já ouvi falar, mas eu não sei como é que é. Então, é uma psicologia que ela trata, assim, no aqui e agora, né? Então, assim, a gente teve problemas passados, a gente tem preocupações futuras, mas para a gente resolver é aqui agora, né? Então é breve o tratamento psicológico dessa? Depende da pessoa, né? E depende da patologia em especial também, mas é uma ideia de que se eu venho buscar alguma coisa, eu preciso de uma resposta. Então, assim, é um bate-papo também, lógico que canalizado, mas a gente não tem teorias. A gente tem a teoria do existencialismo, mas a gente não se fixa naquele padrão. A gente trata o indivíduo como único. Entendi. Então, assim, existem 2 pessoas, por exemplo, com depressão, mas cada uma vai ser tratada de uma forma diferente, porque eu tenho que respeitar as vivências daquela pessoa, as histórias que ela já passou na vida dela, e o porquê que movimentou, de repente, essa depressão nela. Que é totalmente diferente de um segundo ser humano, né? Então, a gente respeita a individualidade acima de tudo, a essência da pessoa, né? Acima de tudo. Bacana, super interessante. Ô Amélia, muitas pessoas ainda confundem a tristeza profunda com a doença, a depressão. O que você tem a falar sobre esse assunto? Então, na verdade, a tristeza, ela tem um tempo para acabar e, assim, ela tem um porquê, né? Então, dizem... um exemplo, quando morre alguém querido, um ente querido, né? Não tem como você não ficar triste,
né? Isso não significa que você vai ter depressão. A depressão ela se instala depois de um tempo que essa tristeza não passa e pelas atividades que a pessoa começa a ter. Então, assim, se eu deixo de realizar as minhas atividades, se eu não quero mais sair do meu quarto, se eu paro de comer ou eu como em excesso, né? E, então, o tempo é o que vai determinar se essa tristeza realmente vai se tornar uma depressão. As pessoas confundem muito um pouco isso, porque a tristeza... Todo mundo se sente triste em algum momento da vida. Isso não quer dizer que todo mundo tem depressão em certos momentos da vida. Não é assim que funciona, né? A gente tem até medo de ficar triste. Não é verdade? É uma coisa assim que... tem pessoas que têm medo de demonstrar sua tristeza com receio de ser taxada como uma pessoa depressiva. Não é verdade? A gente nota muito isso. E, lógico, as demandas da vida moderna nos levam a um ritmo frenético e, por vezes, a gente esquece um pouquinho da gente e acaba ficando triste em excesso, não é verdade? Exatamente, exatamente. Enfim, mas, Amélia, eu também sei, a gente estava conversando, que você trabalhou numa associação de bairro, né, a Amorvim, né? Nós temos alguns conhecidos em comum, a Cláudia, assistente social, que é uma pessoa maravilhosa, que conduz lá a entidade. A Sol, capoeirista também, que trabalhou ou ainda trabalha naquela associação. E você, à época, cuidou de dependentes químicos, é isso? Isso, mas não na Amorvim. Ah, não foi lá? Não, foi numa outra instituição onde eu conheci a Ana Cláudia. Até um beijo, Ana. Com certeza ela vai ver o programa. Então, eu tive o prazer de conhecer a Ana Cláudia na Clínica de Dependentes Químicos. Fiquei nessa instituição por 2 anos. E após esse tempo, a Ana Cláudia me convidou para trabalhar lá na Amorvim, e esse trabalho lá na Amorvim era um trabalho com grupos de crianças e atendimento clínico também individual. Né? Então, a gente fazia grupos e atendimentos específicos também. Bacana. E eu, aproveitando a respeito de dependentes químicos, que também existe um índice grande aqui no município, né? E nós temos algumas atuações da rede pública, com os CRAS, CREAS, Craspop, Capzi, isso mesmo. Capzadê. Lá no Apoená, também pode ser tratado o dependente químico? A família pode buscar esse trabalho de vocês lá para atender algum familiar? Então, para atender familiar, sim. O próprio dependente é um pouco mais complicado porque precisa ver se precisa de uma internização, se a pessoa já passou por esse momento de estar internado ou numa clínica, ou se já fez algum outro tipo de acompanhamento, né? Certo. Mas o nosso trabalho lá é com os familiares, e assim, os familiares que às vezes não têm muita orientação, não sabem onde procurar ajuda, a gente dá um respaldo, sim, para essas pessoas, para poderem estar conhecendo um pouquinho melhor sobre a doença, né? Exato. E como lidar também com essa dificuldade que as pessoas têm em relação às drogas. Né? Ah, sem dúvida. Olha aí, gente. Então, não hesitem em procurar o Apoená, o Instituto Apoená, porque realmente o familiar do dependente químico fica meio sem pai nem mãe. Não sabe para que lado correr. Existem alguns órgãos, né? O NA, o Narcóticos Anônimos, que as igrejas concentram reuniões e que dão auxílio precioso para esses familiares, mas nem sempre é suficiente. Então, a Apoená abre aí um leque de atendimento. E também, gente, o Apoená está completando este ano 10 anos de atuação. E, para isso, está realizando uma festa, não é isso? Isso. Nós vamos estar realizando um jantar em prol do Instituto Apoená e, além de tudo, para comemorar esses 10 anos de trabalho aqui no município. Né? Então, queria aproveitar a oportunidade de já convidar a todos que pudessem estar presentes no evento. Vai ser no dia 11 de dezembro, na pizzaria Dom Guilherme, fica lá na Praia do Tombo. Né? Os convites estão à venda lá na sede ou com os profissionais. Então, quem puder dar uma ajudinha aí pra gente, que o final do ano também é difícil, né? Como os recursos da entidade são realmente só das pessoas que são atendidas lá, a gente precisa sempre estar promovendo jantares, bingos, festas, rifas, para poder estar mantendo a entidade aí para frente. Ativa, né? Isso. Eu estou vendo aqui na telinha o telefone do Instituto Apoená, vou pedir até para a Paulinha colocar novamente, para quem quiser aderir, comprar convites e também quiser procurar, agendar um horário no Instituto Apoená, pode ser por telefone com a Joelma. Isso. Não é isso? E eu também gostaria, Amélia,
que você me falasse, assim, para a gente encerrar o nosso bate-papo, por que procurar um psicólogo? Qual é o seu maior gratidão, sua maior motivação na atuação profissional como psicóloga? Então, Marina, eu costumo dizer assim, às vezes eu sou meio baba-ovo da profissão. Acho que tudo que a gente for fazer, a gente tem que tentar fazer o melhor, né? Ainda bem que a gente faz o que gosta. Tem que fazer o que gosta. Sem dúvida. E ter o privilégio de poder sobreviver do que gosta, eu acho que é o principal, assim. Na verdade, eu digo que eu não sei ser outra coisa a não ser psicóloga, né? E a maior satisfação que eu tenho é quando eu consigo dar alta para um paciente. Então, assim, não é porque eu fiz o trabalho, mas você viu que a pessoa encontrou a sua própria capacidade de resolver os problemas que há alguns meses atrás achavam que eram impossíveis, né? Que aquele sofrimento não vai acabar nunca, ou que aquela habilidade em especial não vai ser desenvolvida, né? Então, acho que isso é o mais lindo da profissão, a gente se conhecer um pouquinho melhor, a gente poder ver que a gente tem muito mais do que a gente pensa para oferecer para a gente e para o outro, né? Você teve um índice alto, fazendo um balanço deste ano, um índice alto de altas? Muito, muito alto. Hoje nós temos, eu fiz uma estatística para trazer um pouquinho, a gente deu 69 altas só esse ano, né? Em todas as áreas, em especial. Hoje nós estamos atendendo cerca de 200 pessoas por semana, né? Entre atendimentos físicos, atendimentos fixos, a gente está com um número de 130 pessoas que passam por semana. E fora os atendimentos voluntários, as palestras que a gente faz por aí, pelos colégios, pelas empresas, então passa bastante gente lá pelo Apoenar. Bacana, Amélia, parabéns pelo trabalho, pelo teu trabalho profissional e também à frente do Instituto, né, com toda a sua equipe. E espero que a gente possa estar novamente juntas aqui no Espaço Saúde para mostrar novas ações do Apoenar, novas especialidades. Para ser voluntário do Apoenar, existe espaço ainda? Existe, né? A gente precisa muito de trabalho voluntário. Essa semana a gente começa com uma oficina de guirlandas também. Legal. Então, o pessoal que quer aprender a fazer guirlandas, doações de sacolinho plástica, porque a gente faz com sacolinha plásticas. Enfim, trabalho é o que não falta, né? O que a gente precisa só querer estar ajudando o outro, né? Tá ótimo, então. Gente, então eu vou me despedindo aqui da Amélia. Obrigada, Amélia. Obrigada, Marina, pela oportunidade. E obrigada a você também aí de casa pela audiência e por estar conosco até agora. Até a próxima semana, se Deus quiser.